O mundo parou para olhar o Estreito de Hormuz. Num único dia, num único ataque, os Estados Unidos fizeram o que nenhum analista militar acreditava que aconteceria tão cedo. Eles revelaram uma arma que passava anos escondida nos hangares secretos da Força Aérea Americana. Uma bomba que não destrói apenas estruturas. Uma bomba que enterra vivos os planos do Irã. E o regime de Teherã nada pôde fazer. Absolutamente nada. Fica com a gente até o final desse vídeo. Porque o detalhe mais assustador dessa arma, você ainda não sabe. E quando souber, vai entender por que o Oriente Médio nunca mais será o mesmo. Primeiro, vamos entender o campo de batalha. O Estreito de Hormuz é o coração do suprimento energético do planeta. Apenas 55 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito. E por ali passa 27% de toda a energia marítima global, petróleo suficiente para mover o mundo. Quem controla o Estreito de Hormuz, controla o preço do barril, controla a economia global. E o Irã sabe disso há décadas. Desde o início da Operação Epic Fury, em 28 de fevereiro, o regime iraniano montou um bloqueio silencioso e devastador. Minas aquáticas, drones suicidas, lanchas rápidas com mísseis. E, o mais perigoso de tudo, sistemas de mísseis antibuque instalados em bases subterrâneas nas montanhas da costa iraniana. 20 navios comerciais atacados em menos de 3 semanas. O preço do petróleo ultrapassou $100 por barril múltiplas vezes durante o conflito. A economia mundial segurava a respiração. O Irã apostou tudo numa estratégia simples. Se você não consegue vencer nos céus e nos mares, esconde seus mísseis debaixo da terra e espera o inimigo se cansar. Foi a aposta mais cara da história do regime. Você acha que essa estratégia do Irã poderia ter funcionado? Deixa nos comentários, quero saber o que você pensa. Para entender a magnitude do que os Estados Unidos fizeram, precisamos entender exatamente com o que estavam lidando. O Irã não tem apenas uma arma no estreito. Tem um ecossistema de destruição. Lanchas rápidas armadas. Perigosas, sim, mas relativamente fáceis de neutralizar enquanto os Estados Unidos mantêm presença aérea sobre o estreito. Os famosos caças A-10 Thunderbolt já foram designados para lidar com elas. O problema real são os mísseis de cruzeiro antibuque. O Qadir. O Qadir. Mísseis montados em caminhões, com mobilidade total, capazes de alcançar alvos entre 20 e 300 quilômetros de distância. Eles aparecem, disparam, e desaparecem antes que qualquer contramedida possa reagir. E tem mais. O Irã possui o Abu-Adi, um míssil de cruzeiro com alcance de impressionantes 1000 quilômetros. Uma ameaça que vai muito além do estreito. E os mísseis balísticos Hormuz-2 e Califars, ambos com guiagem por satélite, projetados especificamente para afundar navios de guerra. Mas aqui está o problema central que os Estados Unidos precisavam resolver, e que transformou essa operação numa escalada sem precedentes na história militar moderna. Esses mísseis ficam escondidos em bunkers subterrâneos, dentro de montanhas, em túneis cavados a dezenas de metros de profundidade. Bombas convencionais? Inúteis. Mísseis de cruzeiro? Ineficazes. O Irã passou anos construindo uma fortaleza que acreditava ser indestrutível. Foi aí que os Estados Unidos sacaram do bolso algo que o Irã não sabia que existia. 17 de março. O Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, publica uma mensagem direta, sem rodeios. Forças americanas utilizaram com sucesso múltiplos projéteis de penetração profunda de 5.000 libras contra os sítios de mísseis endurecidos do Irã, localizados próximos à costa do Estreito de Hormuz. 5.000 libras. São mais de 2.200 quilos de destruição pura, guiada por GPS e sistemas de navegação inercial, caindo em direção a bunkers que o Irã acreditava serem eternos. E como os Estados Unidos entregaram essas bombas? Fontes militares apontam para os bombardeiros B-1 Lancer, posicionados na base aérea de RAF Fairford, no Reino Unido, prontos para voar em qualquer missão. Por que o B-1? Simples. Cada um desses bombardeiros pode carregar até 12 dessas bombas destruidoras de montanhas nos seus pilones. Um único avião capaz de arrasar uma rede inteira de bunkers numa única passagem. Estimativas indicam que os Estados Unidos lançaram até 48 dessas bombas nos campos de mísseis iranianos ao longo do estreito. 48. O Irã acordou com um pesadelo que tentou evitar por décadas.
O que você faria se estivesse no comando do Irã nesse momento? Comenta aqui embaixo. Essa pergunta é mais difícil do que parece. Agora chegou a hora de falar sobre ela. A bomba que o mundo não conhecia. A arma que passou anos nos laboratórios secretos da Força Aérea Americana, sendo aperfeiçoada, testada, calibrada para um único propósito: destruir o que os humanos constroem debaixo da terra acreditando que nunca poderá ser tocado. A GBU-72. Ela pesa 5.000 libras, mas o número não conta a história toda. O que importa é o que ela faz com esse peso. A GBU-72 combina uma ogiva penetrante de alta performance com um kit de guiagem de precisão, o mesmo sistema já usado nas bombas de 2.000 libras dos Estados Unidos, mas adaptado para uma geração completamente nova de destruição. Ela cai verticalmente, perfura concreto armado, atravessa camadas de terra compactada, e só então, explode. Lá dentro. No coração do bunker. Pensa nisso um segundo. Não é uma explosão que você vê de fora. É uma explosão que acontece dentro da montanha. Uma onda de choque que não tem para onde escapar, que colapsa túneis, sela entradas, e deixa tudo que estava lá dentro, preso. Para sempre. O ex-GBU-28, o predecessor dessa bomba, já conseguia perfurar 4,5 metros de concreto reforçado e 45 metros de terra. E estava em serviço desde 1991. A GBU-72 foi desenvolvida para substituí-lo e superar esses números. Exatamente quanto ela penetra, o governo americano ainda não revelou. E esse silêncio é o detalhe mais assustador de tudo. Porque um governo que não conta o quanto sua arma penetra é um governo que não quer que seus inimigos saibam o que é possível defender. Se nem o governo americano conta quanto ela penetra, o que isso diz sobre o que ela pode fazer contra instalações nucleares? Pensa e comenta. O analista de segurança nacional H. Camper, ex-oficial de inteligência da Marinha Americana, falou à Fox News logo após o ataque. O que eu sei é que esta é a primeira vez que este tipo de arma é usada. Primeira vez na história. Um batismo de fogo que ocorreu nos bunkers iranianos ao longo do Estreito de Hormuz. Mas há uma ressalva que merece atenção. Em maio de 2024, a CBS News reportou que 3 funcionários americanos confirmaram o uso da GBU-72 no Iêmen contra posições dos Houthis, o grupo que, não por acaso, é considerado uma extensão direta do regime iraniano na região. Se isso for verdade, e há disputa sobre isso entre analistas militares, o Irã já tinha visto esse monstro em ação antes. E mesmo assim, não conseguiu preparar uma resposta adequada. Essa é a crueldade estratégica da situação. O Irã pode ter assistido sua própria sentença ser testada nos seus aliados Houthis, um ano antes de ser aplicada nos seus próprios bunkers. E ainda assim, não havia o que fazer. A pergunta que todo analista está fazendo: por que os Estados Unidos esperaram tanto para usar essa arma? A resposta tem 3 camadas. Primeira camada: timing estratégico. Desde o início da Operação Epic Fury, o Irã vinha escalando sua agressividade no estreito gradualmente. A cada semana que passava, mais navios comerciais eram atacados. O preço do petróleo virava instrumento de chantagem política. Era preciso encerrar o jogo com um golpe definitivo, não com escaramuças. Segunda camada: o estado das defesas iranianas. De acordo com o Centro de Pesquisa e Educação Alma, a Operação Epic Fury e os ataques israelenses anteriores destruíram aproximadamente 85% da rede de defesa aérea do Irã. O que sobrou são pontos isolados de defesa. Nunca antes na história recente o Irã esteve tão vulnerável a um ataque aéreo americano de grande escala. Terceira camada: a mensagem política. O uso da GBU-72 não é apenas militar. É um comunicado. Diz aos demais adversários dos Estados Unidos, e a vários observando atentamente, que Washington possui armas que o mundo ainda não catalogou. Uma potência que surpreende ainda é uma potência a ser temida. Trump declarou publicamente que a OTAN cometeu um erro ao não ajudar os Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Em paralelo, 7 aliados americanos indicaram em 19 de março estar dispostos a formar uma coalizão para patrulhar a região. Mas nenhum compromisso concreto foi firmado. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que os aliados trabalham ativamente para encontrar uma solução para a crise. Trabalham. A palavra de quem ainda não decidiu o que fazer. Essa frase resume onde estamos agora. Os bunkers foram destruídos.
Os lançadores foram selados. As rampas de mísseis que o Irã instalou ao longo de décadas para controlar o Estreito de Hormuz foram, em grande parte, enterradas por suas próprias montanhas. Mas o Irã não desapareceu. E aqui mora o perigo. O regime de Teherã ainda possui mísseis balísticos de longo alcance dentro do território continental iraniano. Ainda tem capacidade de usar drones. Ainda pode tentar reabrir suas capacidades no estreito com novos lançadores, mas agora sabe que qualquer instalação endurecida pode ser encontrada e destruída. E os B-1 ainda estão em RAF Fairford. Prontos. A questão que os analistas militares mais sérios estão colocando agora é: isso vai além do estreito? Porque a mesma GBU-72 que destruiu os bunkers de mísseis costeiros pode ser direcionada para outro alvo. Um alvo que o mundo inteiro tem monitorado por décadas. As instalações nucleares do Irã. Natanz. Fordow. Instalações cavadas a mais de 80 metros de profundidade no subsolo iraniano, projetadas especificamente para sobreviver a bombardeios convencionais. Até agora, o MOP, o Massive Ordnance Penetrator, a bomba de 30 mil libras dos Estados Unidos, era considerado a única opção real contra esses alvos. Mas com a GBU-72 no campo, com seus números de penetração ainda não revelados, a equação mudou. Você acha que os Estados Unidos vão usar essa bomba contra as instalações nucleares do Irã? Esse é o debate real agora. Comenta o que você pensa, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo. O Estreito de Hormuz voltou a respirar. Por enquanto, o que os Estados Unidos fizeram ali em março não foi apenas um ataque militar. Foi uma demonstração de poder calculada, milimétrica, que usou uma arma secreta no momento mais estratégico possível. O mundo viu a GBU-72 em ação. E aqueles que têm bunkers subterrâneos, sejam eles no Irã, na Coreia do Norte, ou em qualquer outro lugar, precisam recalcular suas apostas. Porque a era do estou seguro debaixo da terra chegou ao fim. O concreto não para a GBU-72. A terra não para. E a determinação americana de manter o fluxo de energia global, pelo menos por hora, também não para. Mas atenção, guerras não terminam porque uma arma impressionou. Terminam quando um lado decide que o custo de continuar é maior que o custo de parar. O Irã ainda não tomou essa decisão. E o mundo segura a respiração, mais uma vez, esperando o próximo movimento. Se você chegou até aqui, obrigado pela sua presença nesse canal. Deixa o like. Cada like ajuda o algoritmo a levar essa análise para mais pessoas que precisam entender o que está acontecendo no mundo. Se inscreve. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo.